la usurpadora, esperando por tu amor. Antônia promete vingança a Paulina mais uma vez. Emiliana diz a Antônia que ela deveria ser grata a Paulina, pois foi ela quem pediu ao diretor para liberarem-na da solitária. Carlinhos se desespera ao saber que sua mãe está presa e pergunta o que ela fez. Piedade garante que ela é inocente. Ela explica que isso aconteceu depois do sumiço dele. Carlos Daniel também garante que Paulina é inocente. Carlinhos quer saber por que não tiram ela de lá, e Carlos Daniel diz que fez o possível, mas agora é esperar o julgamento. Carlinhos implora para ver a mamãe na cadeia. Piedade tenta argumentar que Paulina tem vergonha, mas decide levá-lo para visitá-la. Vovó manda Lalinha ir preparar o carro. Carlos Daniel pergunta o que a avó vai fazer, e ela confirma que vai levar Carlinhos para visitar Paulina. Emiliana reitera que Paulina pediu ao diretor do presídio para soltarem Antônia. Antônia não acredita e garante que a rival vai pagar. Carlos Daniel oferece levar Piedade, mas ela prefere ir sozinha com o neto e com o motorista. Carlos Daniel se despede de Carlinhos então. O pequeno e a Bisa entram no carro. Emiliana busca Paulina para levá-la à enfermaria. Lá, Eulália recebe Paulina com 4 pedras na mão, achando que ela é mais uma inútil jogada lá. Paulina mostra que está lá por prazer. A chefe da enfermaria reclama de não tirar férias há 3 anos, enquanto Silvano comprou uma mansão. Paulina demonstra total empatia e serviço, deixando Eulália balançada. Silvano explica à Piedade que Paulina não quer visitas, mas a vovó pede para ele avisá-la que o filho dela veio junto. Paulina explica a Eulália que nunca trabalhou em hospital, mas é prendada a aprender. Eulália afirma que lá é dureza, visto que as detentas adoecem pelo lixo de comida que é servido. Ela se agrada com a postura prestativa de Paulina. Depois de explicada a situação, Piedade pede para Silvano não chamar Paulina de Paulina diante de Carlinhos. Ele entende e telefona para a enfermaria. Eulália passa para Paulina. Silvano convoca Paulina para receber a visita de vovó Piedade. Carlos Daniel conta para Rodrigo como tudo aconteceu para a vovó levar Carlinhos à cadeia. Paulina se recusa a receber Piedade. Piedade manda Silvano falar de Carlinhos. Paulina suspira fundo e também rejeita vê-lo. Piedade sai para chamar Carlinhos, mas antes avisa de novo ao diretor que diante do neto aquela lá é Paola. Carlinhos entra na sala do diretor. Piedade comunica a Paulina que ela vai ter que dizer isso a Carlinhos, pois plantou no coração dele o amor de filho e agora deve arrancar também. Paulina chora muito. Carlinhos toma o telefone e diz para a mamãe que é ele. Ele pergunta se ela não gosta mais dele e pede para vê-la. Paulina lamenta por Piedade ter trazido o filho. Carlinhos implora para ela ir até lá. Paulina hesita, mas acaba aceitando. Carlinhos conta para a vovó que sua mãe está vindo. Silvano se retira para deixá-los a sós. Rodrigo sabe que Paulina não vai recusar ver Carlinhos, mas Carlos Daniel duvida. Ele lamenta mudar tanto seus sentimentos pela amada. Carlos Daniel lembra que Paulina vai ser inocentada pelo sequestro, mas Rodrigo relembra que ainda tem o crime grave da usurpação. Willy reclama de Stephanie querer morar numa casa em vez de um apartamento, mas ela lembra que tudo será pago com o dinheiro dela. Silvano deixa Clemência de sobreaviso sobre a vinda de Paulina, mas ela aparece do nada. Silvano avisa a Paulina que vai sair e ela pode ficar à vontade em sua sala. Paulina entra na sala receosa e Carlinhos corre para abraçá-la. Os dois se abraçam emocionados. Carlos Daniel lamenta Paola não poder falar para inocentar Paulina. Ele reclama por não poder viver esse amor e espera que a visita de Piedade e Carlinhos mude o coração da amada. Paulina reclama com Piedade por ter ido lá. Piedade é fria e sugere que Carlinhos pare de incomodar Carlos Daniel agora que já sabe da verdade. Paulina acha que está fazendo o bem e Piedade a chama de pretensiosa por querer fazer as coisas ao seu modo. Paulina quer saber o que falaram para Carlinhos. Piedade diz que falou o que ele precisa saber, que ela está ali por culpa dele, graças à fuga de casa na qual pensaram que ela tinha sequestrado ele. Carlinhos implora perdão a Paulina. Paulina não entende o amor que ele sente por ela. Piedade manda a filha perguntar a Carlinhos, mas ela é mãe dele e pronto. Piedade garante ao neto que ela vai voltar para casa.
Paulina pede para o filho não perturbar mais Carlos Daniel e recomenda que ele seja bom com o pai. Piedade ameaça Paulina caso ela não aceite mais as visitas das pessoas que a amam. Stephanie fica empolgada na visitação da casa, mas Willie fica extremamente insatisfeito. Elvira recomenda que Paola diga algumas palavrinhas para mostrar sua evolução. A megera quer falar essas primeiras palavras na frente de Carlos Daniel. Paulina tenta argumentar, mas Piedade já perdeu toda a paciência com ela, assim como quem está assistindo. Piedade sabe que ela não tem culpa. Paulina explica que queria tornar a separação menos dolorosa, mas Piedade rejeita essa ideia de separação, garantindo que depois que tudo isso passar, vai se tornar apenas um pesadelo que ficou para trás. Piedade admite que teve que ser durona assim, mas que ama muito Paulina. Ela se segura para não chorar e Paulina a abraça, feliz com as palavras da vovó. Stephanie decide ficar com a casa. Willie discute com ela e ressalta que está se sentindo tão péssimo agora quanto ficava quando moravam na mansão Bratio. Stephanie fica acuada, enquanto Willie vai embora cuspindo fogo. Paola recorda que se conteve muito na primeira visita de Carlos Daniel para ele não saber que ela estava 100% bem. Elvira decide telefonar para Carlos Daniel e inventar uma desculpa para trazê-lo lá. Carlos Daniel imagina um beijo apaixonado com Paulina e espera que ele a perdoe. Ele sonha com Paola falando e inocentando-a. Carlinhos pergunta a Piedade por que ela não diz a Paulina que ela tem uma irmã gêmea. Silvano quer saber se Paulina vai continuar se recusando a receber visitas. Paulina prefere que chegue o momento para decidir. Silvano dá em cima de Paulina e se oferece para ser amigo dela. Viviana passa mal na fábrica e é acudida por Priscila. Ela afirma estar muito enjoada, mas não quer ir para casa para não dar bandeira. As duas correm para o banheiro. Rodrigo revela a Carlos Daniel que Verônica vai ocupar o cargo de Stephanie. Carlos Daniel lembra que Leda também já foi escorraçada de lá. Elvira telefona para o escritório e pede para Rodrigo passar para Carlos Daniel. Rodrigo passa para o irmão. Piedade explica a Carlinhos que Paulina já sabe que tem uma irmã gêmea, mas ela só soube disso recentemente. Priscila tem certeza de que Viviana está grávida. Ela não sabe o que fazer. Priscila recomenda que ela vá logo ao médico. Viviana sabe que está grávida e pretende falar isso para Willie, para que ele se case logo com ela. Elvira pede para Carlos Daniel visitar Paola para ajudá-la na recuperação. Carlos Daniel afirma que irá assim que possível. Rodrigo fica sabendo que Paola está evoluindo e nota que vaso ruim realmente não quebra. Carlos Daniel torce para que a bruxa se recupere logo para inocentar Paulina. Rodrigo tem dúvidas se ela vai aceitar fazer isso. Paola decide preparar uma atuação magistral diante de Carlos Daniel. Eulália ensina Paulina a fazer uma bandagem no braço. Ela aprende a fazer rapidinho, impressionando a enfermeira. Paulina lembra que estudou o quanto pôde, mas era muito pobre. Eulália pergunta por que chamaram Paulina na direção. Paulina conta que é seu filho de mentirinha, mas que a ama de verdade. Ela afirma estar muito feliz. Eulália recomenda que ela se prepare para atender a paciente número 5, Magnólia, que é uma tremenda idiota. Carlinhos conta para Adelina que visitou Paulina. Piedade acha bom que o neto esteja mais tranquilo. Elvira recebe Carlos Daniel na clínica e, de antemão, pede para ele não contar para Galícia que foi chamado por ela. Carlos Daniel entra no quarto e Paola começa o teatro. Elvira os deixa a sós. Carlos Daniel admite que está muito infeliz e pede para Paola devolvê-lo à paz de espírito, se a ajudasse com algumas palavras para salvar Paulina. Ele se vira e lamenta por ela não poder fazer nada, por estar como uma morta-viva. Paola chama por Carlos Daniel com uma fingida dificuldade, chocando ele. A megera pede perdão bem pausadamente, o deixando muito desesperado. Carlos Daniel se assusta ao ver Paola falando. Ela vira a cabeça para ele para confirmar que está lhe ouvindo. Carlos Daniel pede para ela repetir. Chegou a hora do momento spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece só na próxima terça.
Eulália conta para Paulina que a tal Magnólia tentou se matar cortando os pulsos com um caco de vidro. Paulina se dá conta da calamidade que ia cuidar de alguém ali. Ambas partem para curar a ferida da presa. Carlos Daniel pede para Paola mexer a mão se estiver lhe ouvindo. Ela mexe e Carlos Daniel decide falar com Galícia, para que logo a megera possa salvar Paulina. Paola sussurra pelo nome de Paulina. Carlos Daniel sai correndo e Paola ri, discretamente. Carlos Daniel conta afobado para Elvira o que aconteceu e ela finge surpresa. Elvira entra no quarto e anuncia que o plano deu certo. Paola se revolta por Carlos Daniel querer que ela ajude Paulina e decide acabar de vez com a irmã. Magdólia lamenta por não ter morrido ainda. Paulina a consola enquanto Eulália sai. Paulina pergunta da fé da moribunda. Carlos Daniel se exalta informando a Galícia que Paola se mexeu e balbuciou perdão a ele e a Paulina. Galícia fica cético, mas aceita ir checar para ver se é verdade. Viviana escreve uma carta para Willy onde o alerta que pode estar grávida e ele pode ser denunciada por Abigail porque ela é menor de idade. Portanto, eles têm que se casar. Abigail aparece querendo saber para quem a afilhada está escrevendo. Carlos Daniel implora para Paola mostrar a Galícia que já pode falar e se mexer, mas ela segue parada igual uma estátua. Ele grita exigindo que ela se mexa. Galícia pede para ele se retirar. Carlos Daniel se pergunta se imaginou tudo. Paola segura a risada. Elvira nega a Galícia que tenha visto qualquer movimento da paciente. Paulina tenta converter Magnólia a acreditar em Deus, mas a detenta está imersa em amargura. Elas batem em um papo carregado de melancolia. Viviana mente para Abigail sobre a carta. Abigail lamenta que a afilhada ainda esteja se sentindo mal. E lamenta também que ela não se casou com Leandro para ficar quietinha em casa. Viviana acha que foi melhor assim, mas Abigail duvida. Depois que a madrinha sai, Viviana teme a vergonha que vai passar quando Leandro souber que ela está grávida. Paola se vangloria de causar um tormento na mente de Carlos Daniel apenas por ele ter se apaixonado pela usurpadora. Ela garante que os dois não serão felizes enquanto ela viver. Lisete reclama com Carlos Daniel por não ter visitado a mamãe junto a Carlinhos. Em seguida, Piedade revela ao neto que Paulina aceitou receber sua visita e agora Carlinhos está tranquilo. Piedade conta também que exigiu que Paulina parasse com a pataquada de recusar visitas. Carlos Daniel assume para a vovó que foi ver Paola. Verônica conta para Felipe que está preocupada por ter assumido a gerência da fábrica, já que esse cargo é superior ao de Leandro e ele pode se incomodar. Ela realmente teme que essa promoção acabe com o amor dos dois. Carlos Daniel revela à vovó que Paola se mexeu e falou. Piedade não entende como Galícia duvidou do neto. Carlos Daniel espera que a megera abra a boca logo para defender Paulina e livrá-la das acusações, mas Piedade tem certeza de que Paulina vai desmentir a irmã para seguir como culpada. Carlos Daniel não sabe como as coisas vão se desenrolar se Paulina for condenada e Carlinhos continuar achando que ela é mãe dele. Paulina termina de cuidar de Magnólia. O doutor Mendive aparece e manda Magnólia comer mais para melhorar. Paulina dá a sugestão de que ela tome fortificante ou faça uma transfusão. O doutor se irrita e pergunta se Paulina é médica ou enfermeira. Ela explica que não é nenhuma nem outra, mas que qualquer um ali vê que Magnólia está com uma grave anemia. Mendive culpa a própria Magnólia por querer se matar, e Paulina pergunta se ele é médico ou juiz. O velhote ordena que Paulina peça remédios na direção do presídio e sai. Magnólia detona Eulália e o médico, mas Paulina os defende. Magnólia assume que se sente bem falando com Paulina. Paulina, por sua vez, promete que elas serão muito amigas. Carlinhos conta para Merino como se deu sua fuga. Merino pergunta se a mãe dele estava esperando ele no ponto de ônibus, mas Carlinhos nega. Carlinhos não sabe dizer o que houve depois de cair no barranco, e Amador pontua que essas memórias foram apagadas com a volta das memórias anteriores. Leda chega na fábrica. Estela fica de oferecida diante dos serviçais que estão fazendo a mudança do escritório de Leda. Leda aparece perguntando que mudança é aquela. Eulália reclama para Mendive de não conseguir tirar férias. Ele lamenta, mas onde é que arranjaria um emprego na idade dele se saíssem de lá, não é mesmo?
Paulina pede uma receita ao médico em nome de Magnólia, que ela comprará. Estela explica a Leda que aquela sala foi para outros cargos na empresa e agora Verônica está na sala de Stephanie como gerente, sendo ela própria a secretária da querida. Leda se revolta e invade o escritório da presidência exigindo respostas de Rodrigo. Rodrigo avisa que ela não trabalha mais ali e é bom que nunca mais volte. Mendive deixa evidente que está lavando as mãos sobre o caso de Magnólia. Ele aceita dar a receita a Paulina, desde que ela diga na direção que está no nome dela para não ter problemas. Silvano escuta e exige saber que história é essa. Mendive mente que não é nada, mas Paulina exige que o velhote tenha coragem e diga que tem uma paciente em estado crítico por causa de uma anemia apenas por não ter medicamento ali. Paulina defende Magnólia perante o diretor. Rodrigo humilha Leda e ela o provoca, insinuando que ele também está afim da usurpadora. Rodrigo avisa que Paulina é 1000 vezes melhor que Leda e Paola, irritando a lambisgoia. Leda é expulsa de lá e vai embora cuspindo fogo. Eulália aproveita para pedir férias a Silvano, mas ele não dá pois não tem verba para uma substituta. Paulina se oferece para ficar de substituta e Silvano aceita. Paulina também pede para que ele compre mais medicamentos. Silvano recrimina Mendive por não ter lhe avisado e o médico pede desculpas. Silvano aceita comprar o que falta e Paulina se encarrega de fazer uma lista. Eulália e Mendive se retiram, deixando Paulina a sós. Lisete deseja ir para a cadeia e Piedade pede para a neta não falar mais essa abobrinha. Carlinhos garante que nunca mais vai fugir de casa. Carlos Daniel pede para os filhos esperarem o julgamento. Silvano mostra a Paulina que vai fazer tudo o que ela quiser. Ela deixa claro que ele não vai comprá-la e nem forçá-la a nada. O Willy exige que Stephanie não conte para ninguém onde eles vão morar. Ela lembra que já comentou com Patrícia e o Willy ordena que ela diga à cunhada que o endereço deles é um segredo. Ele pega as malas irritado, pronto para partirem para casa nova. Rodrigo autoriza a entrada de Viviana em sua sala. Viviana anuncia que veio falar com o Willy. Douglas marca com Braulio sua viagem longa para a próxima semana. Ele recorda que só se curou graças àquela mulher que estava se passando por Paola. Douglas decide fazer uma grande surpresa a todos. Eulália agradece a Paulina por ter tirado suas férias e insinua que ela pode conseguir muitas coisas sendo gentil com o diretor. Viviana exige falar com o Willy o quanto antes, pois ele está lhe devendo algo. Rodrigo quer saber o que é. Viviana exclama que o Willy deve se casar com ela. Rodrigo estranha. Douglas decide doar para Paulina os 2 milhões que emprestou para a fábrica. Além disso, ele escreverá uma carta que deve ajudar Paulina no julgamento e vai dar até a casa onde mora para ela.